A parábola do amigo importuno, ela vem logo após a oração do Pai Nosso, mostrando para nós que Lucas capítulo 11, na verdade, até aqui a parábola do amigo importuno, ela nos mostra a importância da oração e não somente a importância da oração, mas a importância de perseverarmos, na oração. Tanto que após a parábola do amigo importuno, o Senhor Jesus, ele declara: aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate ser-lhe-á aberto. Mas vamos aqui nos ater apenas à parábola do amigo importuno, Lucas capítulo 11, dos versículos 5 até o versículo 8. A palavra de Deus, ela mostra que um homem recebe um amigo na sua casa, porém ele não tinha alimento para oferecer a ele. Então, não tendo alimento, ele busca um outro amigo que ele tinha, sabendo que esse outro amigo teria ajuda, teria o pão. E a Bíblia Sagrada diz que esse amigo importuno, ele chega na casa desse outro homem de madrugada, pedindo a ele o pão para seu amigo que acabara de chegar de viagem. Esse amigo, o Senhor Jesus nos mostra que num primeiro momento ele se importuna muito, mas o próprio Senhor Jesus nos mostra que ainda que ele não desse o pão por ser seu amigo, ele o daria por conta da sua importunação, da sua insistência, da sua perseverança. E eu tirei aqui algumas aplicações para o nosso cotidiano que vai te ajudar muito. Primeira coisa, não existe hora errada para se buscar a Deus. Por que isso? Porque no versículo 5, a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos mostra que essa parábola, ela é contada e ele diz assim: qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite? Ou seja, um horário incômodo, um horário onde normalmente as pessoas estão dormindo. Mas quando se trata de buscar a Deus, ainda que incomode um homem, nós nunca iremos incomodar a Deus, Então, não existe hora errada para buscar a Deus. Aqui no versículo 5, eu anotei mais uma coisa importante aqui, para Deus, nunca será tarde. Então não interessa, pelo contrário, acho que Deus até gosta, quando nós tiramos as madrugadas para orarmos. Então, ainda que para o homem possa parecer tarde, às vezes para o homem é tarde. Olha, você deixou para buscar a Deus tarde demais, enfim. Ainda que o homem enxergue como tarde, para Deus nunca será tarde. Amém? O versículo 6, ele diz que o amigo chega na casa dele e ele diz no finalzinho do versículo 6, e não tenho o que apresentar-lhe. E eu coloquei aqui nesse meu estudo, olha quanta coisa bonita. O cristão sempre tem algo para apresentar. Meu irmão, triste, eu lembrei daquela figueira ao qual o Senhor Jesus viu nela aquelas folhas e foi nela buscar o figo. Porque se houvesse folhas, era sinal de que ali naquele momento já havia o figo. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus busca aquela figueira, porém, quando ele chega lá não tem figos, não tem frutos. Isso daqui chamou a minha atenção, Porque o cristão, nós somos essa figueira. Ele precisa sempre ter o pão para oferecer. É triste quando alguém vem procurar a vida de uma pessoa que serve a Jesus e ela não consegue encontrar o pão. Quem é o pão? O próprio Senhor Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, é triste aqui no versículo 6 quando esse homem declara, que não tenho o que apresentar, eu não tenho o que oferecer. Quando ele chega no outro amigo, ele fala: me empresta 3 pães porque eu não tenho o que oferecer para esse amigo que acabou de me procurar. É triste quando o cristão é um cristão vazio. É triste quando o cristão não tem algo de Deus para poder oferecer para quem vai lhe procurar. O versículo 7 tem tanta coisa linda. Olha só, e no final tem algo especial, tá bom? Versículo 7. E ele respondendo de dentro, agora o amigo, que é incomodado à meia-noite, se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Então eu coloquei aqui, algumas coisas interessantes. Vou aqui resumir, tá bom? O pão está dentro, porque ele respondendo de dentro. Então o pão está onde? Dentro. Mas quando nós falamos de dentro, nós estamos falando da presença de Deus, da palavra de Deus. Aonde está o pão? Aonde está o milagre? Está dentro, não está do lado de fora,
Do lado de dentro temos sustento, do lado de dentro temos milagres, do lado de dentro nós podemos experimentar o melhor de Deus. Agora do lado de fora é cada um por si. Então, ó, o pão está dentro. Outra coisa que ele diz aqui, não me importunes. Isso daqui acho que eu já tinha até comentado um pouquinho. Deus não se importuna com a sua oração. Deus não se incomoda com a tua oração. Deus não se incomoda de você buscar a Ele. Eu já recebi várias pessoas, pastor, eu acho que eu estou até chateando a Deus de tanto que eu tenho orado. Não, pelo contrário. Deus se alegra com a tua oração, não se importuna. O homem se importuna quando nós, às vezes, pedimos algo a Ele, mas Deus não. O nosso Deus, Ele sempre estará de braços abertos. Outra coisa que está escrito aqui, ó, não me importunes, já está a porta fechada. E eu coloquei aqui nesse estudo, as portas do céu estão abertas para quem busca. Ainda que o homem feche a porta diante de nós, se nós buscarmos a Deus, as portas do céu sempre estarão abertas para aqueles que o buscam. E outra coisa importante aqui, ó, e os meus filhos estão comigo na cama. Os filhos estão aonde? Dentro, junto do Pai. Meu irmão, cuidado com esse andaço, né, de filhos separados, de pessoas que hoje existe um modismo de pessoas buscarem a Deus da sua maneira, de pessoas buscarem a Deus da sua casa. Elas não têm mais aquele comprometimento com a igreja e a pessoa fala, a igreja sou eu. Não, a igreja não sou eu, a igreja somos nós. A igreja são os filhos reunidos na presença do Pai. Não são filhos soltos, né? São os filhos o quê? Reunidos, juntos. Como está escrito aqui no versículo 7. Os meus filhos estão comigo. Seja igreja. Amém? Os filhos estão dentro. Quem é filho está junto do Pai. Quem é filho, ó, está sempre junto, tá bom? Outra coisa importante aqui no versículo 7. Não posso levantar-me para te dar. No caso, esses pães. Eu coloquei aqui, ó, não desista diante do primeiro não. Na Bíblia Sagrada a gente vê um exemplo, a mulher cananeia, quando ela chega até o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um vídeo aqui sobre a mulher cananeia aqui no canal, procura aí que você vai achar um vídeo completíssimo, abençoadíssimo, né? Mostrando que Jesus não queria que aquela mulher vivesse de migalhas, mas ele queria que ela sentasse na mesa, que ela participasse do pão, que ela deixasse a condição de cachorrinho e se tornasse uma filha. Mas é interessante, ela não desistiu diante, entre aspas, do primeiro não. Mas a mesma coisa aqui. A palavra de Deus, ela mostra que é como se aquele homem ali tivesse recebido um não. Mas logo após o Senhor Jesus diz, ainda que ele não se levante pela amizade, ele vai se levantar pela importunação, pela insistência, pela perseverança. Então, ó, não desista diante do primeiro não. Seja uma pessoa perseverante, seja uma pessoa que busca realmente aquilo que deseja e ele vai te honrar. Aqui agora, no versículo 8, diz que, como nós falamos aqui, que ainda que ele não se levante, né, pela amizade, ele se levantará por conta da importunação e lhe dará tudo o que houver necessidade. Isso daqui é um retrato de Deus para conosco. Se nós perseverarmos na oração, se nós buscarmos a Deus, né? O que é orar? Orar, eu coloquei que é reconhecer a nossa dependência de Deus. Quando nós oramos é porque nós reconhecemos que sem Ele nós não temos nada, não somos nada. Assim como esse homem não tinha um pão e ele foi buscar esse amigo, ele foi buscar onde tinha o pão. Orar é reconhecer que sem Deus não somos nada. Orar é reconhecer que nós precisamos do Senhor Jesus. E esse aqui, ó, a sua perseverança provoca um milagre. E é justamente isso que está escrito aqui. Jesus fala que ainda que aquele homem não se levante pela amizade, por conta da importunação, da insistência daquele homem, ele vai se levantar. Então, a sua perseverança provoca um milagre. Meu irmão, quem quer viver milagres precisa se esforçar, precisa perseverar. E aí, após é quando ele diz, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não vou entrar nesse tema, porque esse tema aí, eu tenho certeza que você já ouviu milhares e milhares de vezes, tá bom? Beijo no coração, seja abençoado em nome de Jesus.